Oi, pessoal, eu sou o pastor Gleidson Ricardo, diretor do Seminário Teológico de Missões, e nós iremos, nesse momento, dar início à nossa quarta aula do curso de Missiologia. Nós vamos falar sobre Cristologia. Essa é a aula que nós iremos ministrar agora. Porém, antes de iniciarmos essa aula, eu quero pedir para vocês se inscrever no nosso canal, o canal do Seminário Teológico de Missões no YouTube, e não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo aula com seus amigos em suas redes sociais e também apertar lá o sininho para que você possa receber as nossas atualizações. Durante o período da ministração desta aula, nós iremos te deixar uma frase-chave com 3 palavras. É muito importante que você assista esse vídeo até o final e anote essas palavras que nós iremos deixar durante a ministração da aula, para que no final do curso, quando você for solicitar o seu certificado, nós vamos lhe pedir essas palavras-chave. Vamos dar início. Cristologia é o estudo acerca de Cristo, acerca de Jesus. No material didático que nós já disponibilizamos para vocês, você vai encontrar na letra A, Jesus é o Filho de Deus. Há 2000 anos, um homem entrou no cenário da história, ele nasceu no mundo e cresceu até alcançar a maturidade, exatamente igual a todos os seres humanos. Mas este homem era diferente de qualquer outra pessoa. Ele não era nenhum homem comum. Uma virgem o concebeu através do Espírito Santo para que ele pudesse nascer. Ele era o próprio Deus vindo à Terra em forma humana. Observe o texto de Lucas, capítulo de número 1, versículo 26 ao 35. Leia comigo esse texto. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 35. Nós vemos nesse texto o anjo Gabriel aparecendo a Maria e lhes fazendo esta promessa, e afirmando de forma categórica que ele será chamado Filho de Deus. Olhe também comigo esse versículo em João, capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós vemos no Evangelho de João,
capítulo 1, versículo 1, João, o evangelista, dizendo, afirmando, no princípio era o verbo, quer dizer, a palavra. A palavra, na forma da Trindade, refere-se à pessoa de Jesus. Deus Pai projetou. Jesus trouxe a criação através da palavra, e o Espírito Santo gerou vida na criação no princípio. Por isso diz aqui, no princípio era o verbo criador, aquele que deu a existência a todas as coisas. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne através do nascimento, segundo a promessa que Deus havera feito através do anjo Gabriel a Maria, sua mãe. E ele afirma, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui a materialização do verbo. Nós vemos aqui o nascimento de Cristo, de Jesus. Vemos aqui os discípulos de Jesus dando este testemunho de que eles viram a glória do Pai através do ministério do Senhor Jesus Cristo. Na letra B diz assim, Jesus veio para o mundo para um propósito especial. No seu material didático, aí na letra B, Jesus veio para o mundo para um propósito especial. O primeiro propósito de Jesus ter vindo ao mundo foi resgatar a humanidade do poder de Satanás. Mas antes de lhe darmos essa referência, eu quero abrir um parêntese aqui e lhe dar a primeira palavra-chave da frase dessa videoaula. A primeira palavra é Jesus. Escreva aí, Jesus é a primeira palavra-chave. Jesus veio ao mundo com um propósito especial. Em primeiro lugar, ele veio para resgatar a humanidade do poder de Satanás. Veja esse texto comigo em Lucas, capítulo 19, versículo de número 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós vemos na lição passada que o homem havia se distanciado de Deus e perdeu todos os privilégios que Deus lhe tinha facultado. Porém, o objetivo de Jesus vir à Terra foi para resgatar o homem que havia perdido tudo aquilo que Deus tinha lhe proporcionado. Veja também o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo de número 13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Colossenses 1:13. Paulo escrevendo à igreja na cidade de Colosso, ele diz que ele nos transportou das trevas para o reino do seu amor. Vejamos aqui o propósito de Deus. O propósito de Deus para com a sua igreja, para com o seu povo. E é muito importante que você, que está empenhado, estudando conosco para se tornar um missionário, nesse curso de formação de missionário, você possa compreender qual é o propósito de Jesus ter vindo à Terra e com esse propósito, para poder levar essa mensagem às pessoas, para que você possa alcançar vidas para o reino da sua maravilhosa luz, através dessa mensagem. Deus quer te usar de uma forma tremenda, mas para isso, você é um instrumento dentro deste plano para resgatar vidas, para resgatar pessoas, resgatar a humanidade através da mensagem pregada, a mensagem de Jesus, resgatar essas vidas que estão presas sobre o poder de Satanás. Deus quer te usar de uma forma poderosa. O propósito de Jesus ter vindo ao mundo, o propósito especial, primeiro, foi resgatar a humanidade do poder de Satanás. E você é o instrumento
para que este propósito seja cumprido. Segundo propósito, dá a sua vida como resgate para nos comprar de volta. Observe o texto de Mateus, capítulo 20, versículo 28. Veja comigo esse texto. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Observe esse texto que o evangelista Mateus está afirmando. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir, para entregar-se a si mesmo. Ele, durante o seu período de ministério, ele não descansou um só dia, mas ele trabalhou de dia e de noite para buscar, para resgatar aquele que havia perdido. Louvado seja Deus. Terceiro propósito, destruir as obras de Satanás em nossa vida. Primeiro objetivo de Jesus ter vindo ao mundo foi resgatar a humanidade do poder de Satanás. Segundo, dar a sua vida como resgate para nos comprar de volta. Esse é o segundo propósito. Terceiro, destruir as obras de Satanás em nossa vida. Esse é o terceiro propósito da vinda de Jesus a esta terra, a viver como os homens. Foi destruir as obras de Satanás em nossa vida. Veja comigo esse texto em 1 João, capítulo 3, e versículo de número 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João 3, versículo 8. Todos pecaram, todos instituídos estão da glória de Deus, precisando ser resgatado por Deus. Mas o homem sem Deus, ele é uma fábrica de pecado. Quanto mais peca, mais quer pecar. Por isso que ele diz aqui, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, para resgatar o homem que se havia perdido lá no início, lá no Éden. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para resgatar a sua vida. Jesus veio para resgatar vidas através de você, que está neste curso de qualificação de missionário, de evangelista, de pregador da palavra de Deus. Então, esse é o terceiro objetivo pelo qual Jesus veio a essa terra. Foi destruir as obras de Satanás na vida do homem. O homem sozinho, ele não consegue. Mas se você, se eu e você, nós levarmos a palavra de Deus é suficiente para gerar vida e trazer luz para aqueles que estão em trevas. Seja você um veículo da condição dessa palavra. O quarto objetivo pelo qual Jesus veio a esta terra foi dar-nos a vida eterna. Este foi o quarto objetivo. Veja comigo o texto de 1 João, capítulo 5, versículo 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho não tem a vida. Deus nos quer dar a vida eterna, mas para isso temos uma condição: é estarmos ligados ao Filho. A mensagem da salvação, ela só pode ser completa se for uma mensagem cristocêntrica, se for uma mensagem onde Jesus está no centro dessa palavra, dessa mensagem. Este é o propósito. Para ter a vida eterna, só existe um mediador que pode interligar o homem a Deus. É o seu Filho Jesus Cristo, através da cruz do Calvário. Veja também o texto de João, capítulo 3, versículos 16 e 17.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Este é o objetivo de Deus, salvar todos os homens, salvar toda a humanidade. Mas para isso tem uma condição. Veja também em João, capítulo 10 e versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Jesus dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O diabo veio para destruir o homem. O objetivo dele é destruir, matar, roubar, tirar tudo o que o homem tem. Mas o objetivo de Jesus é dar uma vida e vida em abundância. Isso quer dizer uma vida abençoada em todos os aspectos. O objetivo de Jesus é lhe dar vida e uma vida próspera, uma vida bem-sucedida, em todos os seus objetivos, uma vez que você está em Cristo. O propósito de Deus está impregnado na sua vida. Tudo que você intentar fazer, você será bem-sucedido, porque o objetivo de Jesus foi nos dar uma vida e nos dar uma vida abençoada em todos os aspectos. Em quinto lugar, o objetivo de Jesus ter vindo a esta terra foi dar-nos um novo nascimento na família de Deus. Nos dá um novo nascimento na família de Deus. Olhe comigo esse texto em João, capítulo 1 e versículo 12. Mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Veja também em 1 João 3, versículos 1 e 2. E vede, quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Veja que privilégio. Somos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele, não conhece ao Pai, não conhece a Jesus. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, quando Jesus vir em glória, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Louvado seja Deus. Que promessa maravilhosa. Somos filhos de Deus. Você é um príncipe. Deus é um rei. Jesus é rei dos reis. E você é príncipe nessa terra, porque você é embaixador de Cristo, você é ministro de Cristo. Deus te chamou como um filho amado para ser um pregador da sua palavra. Que Deus continue te abençoando grandemente, te usando nesse ministério de ministração da palavra como um verdadeiro missionário. E em último lugar, último ponto que eu quero ressaltar nesse estudo, nesse vídeo aula, o sexto objetivo pelo qual Jesus veio a essa terra foi restaurar a nossa comunhão com o Pai. O homem perdeu a comunhão no Éden, mas Jesus veio para restaurar a nossa comunhão com o Pai. Veja comigo esse texto em 1 João, capítulo 1, versículo de número 3. E o que vimos e ouvimos, e isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Essa é a palavra que o apóstolo João está dizendo. Tudo que nós vos anunciamos é fiel àquilo que vimos e ouvimos,
para que também tenhais comunhão conosco. Ou seja, João está falando que a igreja, que os irmãos têm comunhão através daquilo que foi anunciado, através da palavra de Deus. A comunhão vem entre os irmãos e também a comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Observe, o objetivo de Jesus ter vindo à Terra é trazer comunhão entre os homens e também comunhão com Deus e com seu Filho Jesus através da cruz do Calvário. Nós que estamos na obra missionária, precisamos manter a nossa comunhão com Deus. É imprescindível que, para desenvolver o ministério pastoral, para desenvolver o ministério de evangelização, precisamos manter a comunhão com Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, e com isso também temos uma comunhão entre os nossos irmãos, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos agora para a letra C da nossa videoaula em nosso material didático. Na letra C do nosso material didático, você vai encontrar aí: Jesus veio ao mundo para mostrar a natureza de Deus. Na letra C, no nosso material didático. Veja comigo esse texto em João, capítulo 14, versículo 7 ao versículo número 11. Vós me conheceis a mim e também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhes Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Jesus veio para revelar a natureza de Deus aos homens. Jesus estava com seus discípulos há mais ou menos 3 anos. E na semana da crucificação, Filipe pede para que Jesus lhe mostrasse o Pai. E ele disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus é o próprio Deus andando entre os homens. Como disse, que ele manifestou a glória do unigênito do Pai, através do seu ministério, através dos milagres que ele veio. O objetivo de Jesus foi revelar Deus aos homens, revelar a natureza de Deus aos homens. E ele diz aqui nesse texto que lemos: se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Nenhum homem ainda havia visto Deus. Moisés viu Deus passando numa fenda de uma rocha. Ficou impregnado pela glória de Deus lá no Antigo Testamento. Mas Jesus, ele é a revelação de Deus. Ele é o próprio Deus habitando entre os homens. Habitando entre os homens. Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Jesus, como homem, ele teve mãe, mas não teve um pai. E Jesus, como Deus, ele tem um pai, porém não tem mãe. 100% homem, nascido da Virgem, mas 100% Deus, sendo gerado pelo Espírito Santo. O nascimento dele já é um milagre. É um fato que nunca houve, não haverá entre a humanidade, durante toda a sua história, uma virgem conceber e dar à luz a um filho sem que ela tenha conhecido um homem como seu esposo. Mas o nascimento de Jesus já é um milagre. Nós vemos aqui a natureza de Deus sendo revelada através do ministério de Jesus. A natureza de milagres, a natureza de amor, tudo aquilo que ele nos proporciona.
Veja comigo também em João, capítulo 1 e versículo de número 18, o que diz o texto. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. A revelação de Deus, ela vem através do seu Filho amado. Jesus, ele veio para mostrar a natureza de Deus. Ele nos mostrou o seu amor. Veja o texto de 1 João, capítulo 4, versículo 9 e versículo 10. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Nisso conhecemos o amor. Deus revela o seu amor para conosco, enviando o seu Filho Jesus, sendo nós ainda pecadores. Saiba que você está se preparando para se tornar um missionário. Você tem este elo muito forte do amor de Deus para com a tua vida. Deus irá te auxiliar, Deus irá te orientar, Deus irá te direcionar. Deus te chamou, está te qualificando e também te enviará para salvar a muitas outras vidas que precisam ser alcançadas. Nós vemos aqui o amor de Deus sendo manifesto através do ministério de Jesus. Nós vemos aqui a manifestação do amor de Deus para conosco, em que Cristo foi enviado para nos resgatar quando ainda estávamos perdidos, quando ainda não tínhamos essa comunhão com Deus. Deus vai te usar de forma extraordinária para poder alcançar muitas vidas e revelar aos homens este amor que Cristo dispensou a toda a humanidade, revelando assim o amor, a natureza de Deus para com o homem. Veja também esse texto de Romanos, capítulo 5 e versículo de número 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo, escrevendo à igreja em Roma, ele diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecador. Ainda que o homem tente, ele não vai conseguir comensurar o amor de Deus, a dimensão do amor de Deus para resgatar ao homem. Estamos aqui, meus irmãos, pela graça, pelo favor imerecido, não porque nós venhamos merecer qualquer coisa, não, mas é somente pelo amor e pela graça de Deus na nossa vida. Por isso que estamos aqui. Deus nos usa, Deus nos abençoa, Deus nos direciona, Deus nos levanta, Deus nos ajuda, Deus nos envia, Deus cuida de nós, não porque venhamos merecer, mas porque temos o amor de Deus para com a nossa vida. Jesus, através da sua vida, mostrando a natureza de Deus, ele também demonstrou o poder de Deus. Olhe aí no nosso material didático, o segundo tópico da letra C. Ele nos mostrou o poder de Deus. Na letra A está escrito, ele curou os enfermos, aleijados e cegos. Veja comigo esse texto de Mateus, capítulo 4, versículo 24. E a sua fama correu por toda a Síria. Traziam-lhes todos os que padeciam, acometido de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados e os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Veja também João capítulo 9, versículo 1 ao 7. E passando Jesus viu o homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais,
mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhes: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Nós vemos nesses dois textos a manifestação do poder de Deus. A fama de Jesus percorria toda a Síria. Observe, Jesus estava entre os judeus, Jesus estava em Jerusalém, Jesus estava em Israel, mas a fama dele já tinha ultrapassado as fronteiras da sua nação. E traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos. As pessoas doentes, as pessoas endemoniadas, as pessoas que estavam paralíticas, as pessoas que estavam acometidas de vários tipos de doenças e tormentos, doenças físicas e tormentos psicológicos, eram trazidas a Jesus de outras nações. Vemos pessoas vindo de outras nações, da Síria. A fama dele percorria toda a Síria. E eles vinham até Jesus. E Jesus os curava. Jesus revelava o poder de Deus sobre a vida dessas pessoas. Para você desenvolver a obra de evangelização, para você desenvolver a obra missionária, você precisa buscar essa autoridade. Você precisa buscar esse poder de Deus na tua vida para confirmar a palavra que você irá ministrar. A palavra será confirmada através dos milagres. Os milagres seguirão aqueles que crerem na palavra pregada. Você, como missionário, Deus vai te usar de uma forma tremenda para curar enfermos, pessoas com doenças físicas, doenças psicológicas, doenças espirituais, libertar vidas de espíritos malignos. O Senhor irá te usar de uma forma extraordinária. Louvado seja o nome do Senhor. Ele mostrou o seu poder, ele mostrou a autoridade de Deus sobre as enfermidades, sobre os demônios. Ele também, na letra B, diz, ele expulsou os espíritos malignos. Jesus expulsou os espíritos malignos. Veja comigo esse texto de Marcos, capítulo de número 1, versículo 34. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conhecia. Eu quero chamar a sua atenção a esse detalhe. Ele curou muitos que se achavam enfermos e de diversas enfermidades. Mas quando ele ia expulsar os demônios, ele não fazia entrevista com o demônio. Nós sabemos, irmãos, que o demônio, o diabo, é mentiroso e pai da mentira. Não tente fazer entrevista com o demônio. Você não foi chamado por Deus para fazer um show diante da plateia. Não. Você foi chamado por Deus para exercer autoridade no nome de Jesus, curar enfermos e expulsar demônios. Não para fazer entrevista com demônios, como muitos estão fazendo por aí. Eu não aconselho que você faça isso. Mas você pode dizer, pastor, mas Deus, Jesus, num certo momento, perguntou o nome de um demônio. Sim, ele perguntou o nome daquele demônio, porque ele queria nos dar uma lição. Nós vemos o exemplo daquele homem que estava endemoniado na cidade de Gadara. Jesus pergunta o seu nome para nos trazer a alusão que uma pessoa endemoniada pode ter mais de um demônio, ou seja, aquele homem tinha legiões de demônio dentro dele, agindo na vida dele. Mas
E esta não é uma regra a ser seguida dentro da doutrina bíblica, mas a palavra de Deus diz que em nome de Jesus expulsaremos os demônios, que em nome de Jesus falaremos novas línguas, em nome de Jesus colocaremos as mãos sobre os enfermos e os curaremos. Na letra C do nosso material didático, nós vemos mais um dos propósitos pelo qual Jesus ele revelou a natureza de Deus. O poder de Deus foi revelado através dos milagres que ele realizou. Veja comigo em Marcos, capítulo 4, versículo 37 ao 41. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disseram-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Vemos aqui Jesus operando grandes milagres. Ele aqui exerce a sua autoridade como Deus sobre os elementos da natureza, sobre o vento, sobre o mar, sobre a natureza. Ela obedece ao comando do Senhor Jesus Cristo. Ele pergunta aos seus discípulos: por que sois tão tímidos? Por que vocês estão tão intimidados? Na obra missionária, você irá enfrentar muitas lutas. Haverá situações semelhantes a essa, em que o vento e o mar vai soprar de uma forma tremenda. Mas essa mensagem se aplica a você que está com este propósito de desenvolver a obra de evangelização, a obra missionária. Não sejais tímidos. Use a autoridade que Deus lhe deu e você verá os milagres acontecendo para a glória do nome de Jesus Cristo. Na letra D, ele ressuscitou os mortos. Observe no seu material didático, na letra C, no segundo tópico, onde Jesus mostrou o poder de Deus, ele mostrou o poder de Deus na letra A, para curar os enfermos, para realizar milagres e para ressuscitar mortos. Coisas impossíveis podem acontecer no seu ministério. Coisas impossíveis que você não pode comensurar. Grandes milagres acontecerão através da sua vida. Observe esse texto de João, capítulo 11, versículo 43 e versículo 44. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolvido no lençol. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Jesus, nesse texto, ele ressuscita um amigo que ele amava. Jesus, ele desenvolveu grandes milagres através do seu ministério, revelando assim a natureza divina, a natureza de Deus à humanidade. Ele ressuscitou mortos. Ele realizou milagres, interferindo na própria natureza, quando o vento e o mar estava revolto. Fez muitos milagres, muitas curas, cegos, coxos, paralíticos, pessoas endemoniadas eram libertas. Foi para isso que Deus te chamou. É para isto, com este propósito, que o Senhor está te habilitando
capacitando para desenvolver a obra missionária, a obra da evangelização. Aleluia. Na letra D do nosso material didático, Jesus compartilhou dos nossos sofrimentos em sua vida. Durante a sua vida na terra, Jesus experimentou todos os problemas da vida que enfrentamos. Sendo assim, ele compreende os nossos sentimentos. Sendo assim, ele compreende todas as nossas limitações. Veja comigo o texto de Hebreus, capítulo 4, versículo de número 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Louvado seja Deus. Em tudo ele foi tentado, mas nunca se achou nele pecado. Ele passou por todas as provações e tentações que passamos. Veja também Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 17. Mateus 8,17 diz, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele levou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Jesus, ele compartilhou de todos os sofrimentos, todas as limitações que temos na nossa vida. Eu quero dar para você agora a segunda palavra-chave. A segunda palavra-chave, a senha é veio. Veio. A primeira é Jesus. A segunda é veio. Você vai já formar essa frase e vai anotando aí, vá tomando nota dessas palavras que são senhas, que serão muito importantes para você solicitar o seu certificado na conclusão desse curso. Jesus, na letra E do nosso material didático, Jesus morreu na cruz por nós. Ele compartilhou dos nossos sofrimentos, mas ele também morreu na cruz em nosso lugar. Homens maus tomaram o Senhor Jesus e o executaram, crucificando-o numa cruz de madeira, como no caso de um criminoso comum. Ele poderia ter salvo a si próprio, mas não o fez, pois foi através da sua morte na cruz que Deus salvaria o mundo. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Veja comigo o texto de 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Pedro está afirmando que ele levou sobre si no madeiro, na cruz, os nossos pecados, para que, através das suas feridas, fôssemos sarados. Veja também o texto de Isaías, capítulo 53, e versículos 5 e 6. Olha o que o profeta messiânico já havia profetizado cerca de 700 anos antes de Cristo. Isaías 53, 5 e 6 diz, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele estava na cruz, no meu e no seu lugar. Ele pagou esse preço para que pudéssemos ter uma vida abençoada, para que pudéssemos ter uma vida abundante, para que pudéssemos ser justificados diante de Deus. E ainda, na letra F do nosso material didático, acompanhe comigo na sua apostila, Jesus ressuscitou dos mortos por nós. A ressurreição teve um propósito. O propósito da ressurreição foi para que em Cristo pudéssemos também ter a vida e a vida eterna.
Depois de permanecer 3 dias na sepultura, Deus ressuscitou o seu Filho dos mortos. Isso também foi por nós. Veja o texto de Efésios, capítulo de número 2, versículo 4 e versículo 6. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Louvado seja Deus. Veja também em Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 4. De sorte que fomos sepultados com Ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Veja que promessa maravilhosa. Veja o simbolismo da morte e da ressurreição de Cristo na nossa vida. Esta é a mensagem que você, missionário, precisa levar. A mensagem da cruz, a mensagem da ressurreição de Cristo, morrendo com Cristo e ressuscitando com Cristo. Qual foi o propósito de tudo isso? O propósito foi salvar o homem, resgatar o homem. Aleluia! Louvado seja Deus. Eu quero dar uma pausa agora e lhe dar a última palavra-chave da nossa frase, a frase que é a senha para a emissão do certificado. A última palavra é salvar. Então, você vai juntar as 3 palavras e formar a chave que nós iremos lhe pedir, lhe solicitar no final deste curso de missiologia. Na letra C do nosso material didático, Jesus abriu a porta do céu para o homem. O homem havia perdido a comunhão no Éden, a conexão com Deus. O homem agora foi expulso do paraíso. Deus, para resgatar o homem, ele enviou Jesus, e Jesus agora, pelo sacrifício da cruz, ele abre a porta do céu para nós. Abre a porta do céu para toda a humanidade. Quando a sua obra na terra foi completada, Jesus voltou ao céu para ficar com Deus, o seu Pai. Mas isso também foi por nós. Ele abriu para nós o caminho para a presença de Deus, onde podemos habitar agora e para todo sempre. Você, como missionário, você tem uma responsabilidade muito grande de conduzir as pessoas até a presença de Deus através dessa mensagem cristocêntrica, levando o conhecimento de Cristo, o propósito de Deus para a vida dessas pessoas. Observe comigo o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e 22. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Louvado seja o nome do Senhor. Veja também em João, capítulo 14, versículo 1 ao 3, o que diz. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele diz aos seus discípulos na semana da crucificação, não se preocupem, vocês verão uma situação muito
que lhe deixará impressionado, com medos. Muitos de vocês vão fugir, mas não se turbe, não se preocupem em vossos corações, creiam em Deus, creiam também em mim. Os discípulos eram judeus, eles já criam em Deus, mas Jesus disse, creiam, não percam a fé. Quando vocês verem aquela cena na cruz, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar lugar. Onde Jesus foi preparar este lugar? Jesus foi preparar este lugar na cruz do Calvário, para que pudéssemos ter acesso às moradas que já estão preparadas desde a fundação do mundo. Desde que o mundo é mundo, Deus tem um propósito para a tua vida. Na próxima aula, nós iremos estudar sobre a cruz. Nós iremos nos ver na próxima aula e que Deus continue te abençoando grandemente, te usando de uma forma poderosa. Mas não esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos. Se você tiver alguma pergunta, deixe lá nos comentários. E é importante que você assista esse vídeo por completo, para não perder nada, nenhuma palavra que foi pronunciada neste vídeo aula. E que Deus possa estar te abençoando grandemente e que possamos estar conduzindo muitas vidas a Cristo para a glória do nome de Deus. Que Deus abençoe a todos. Nos vemos na próxima aula.